Bom dia. Então, nós vamos resolver o problema. Calcule a rigidez equivalente das molas conectadas como na figura a seguir. A gente tem uma figura aqui com uma série de molas. E a gente tem que calcular uma mola apenas que seja equivalente à combinação de todas essas molas. Para fazer isso, a gente vai usar as equações de molas em série e em paralelo. E a gente vai fazer passo a passo para resolver o problema. Então, primeiramente, olhando a figura, a gente identifica que existem molas aqui que estão em paralelo. Por exemplo, essas duas molas K1 estão em paralelo, assim como essas duas molas K3. Então, dá para a gente fazer logo esse processo aqui. E antes da gente começar a fazer, vamos lembrar quais são as equações que a gente pode utilizar para fazer isso. Então, quando a gente tem molas que estão conectadas em paralelo, a gente tem a rigidez equivalente. Se a gente tem n molas em paralelo, por exemplo, ela é calculada pela soma dos valores de rigidez das n molas. Se nós temos, por outro lado, as molas conectadas em série, a gente usa a seguinte expressão para calcular a rigidez equivalente. 1 sobre a rigidez equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 até o 1 sobre Kn. Então, essas são as equações que a gente vai usar para resolver esse problema. Então, vamos resolver ele, como a gente falou, em partes. Primeiramente, então, vamos fazer o seguinte procedimento. A gente vai repetir aqui a figura, só que a gente já vai fazer o cálculo dessas combinações aqui em paralelo, essas duas combinações em paralelo. Então, a gente teria aqui apenas uma única mola no lugar dessas duas molas K1. E essa única mola ela teria o valor da rigidez, que seria simplesmente, como as molas estão em paralelo, K1 mais K1. Ou seja, a rigidez aqui total seria 2 vezes K1. E aí ela fica em série com essa mola K2. E, por sua vez, a K2 fica em série com essas duas molas que estão em paralelo. Tem rigidez K3. Então, a rigidez equivalente dessas duas molas com rigidez K3 que estão em paralelo é simplesmente 2 vezes 3. E agora junto aqui essa base e a gente tem a mola K5 aqui. K5 não, a K4. E finalmente aqui embaixo K5. Então essa aqui seria a primeira fase de solução do problema. E agora a gente pode calcular a mola equivalente a essas três molas em série aqui. Então, quando a gente tem, a gente pode marcar essa situação aqui como situação 1. E agora a gente vai desenhar uma outra situação, que é a situação 2. Nessa situação 2, a gente vai calcular uma mola equivalente à combinação em série das molas 2K1, K2 e 2K3. A gente vai chamar essa mola equivalente, que vai ficar bem aqui, a gente vai chamar ela de K equivalente 1. E aqui do lado dela vai ficar a mola K4. E aqui embaixo continua a mola K5. Bom, para a gente calcular essa mola equivalente K equivalente 1, a gente deve considerar a combinação em série das molas 2K1, K2 e 2K3. Então a gente vai fazer esse processo, fazendo a equação 1 sobre K equivalente 1 igual a 1 sobre 2K1, que é a primeira das molas que está em série, dividido por K2, 1 sobre K2, mais 1 sobre 2K3.
Então, a gente agora tem que fazer o processo do cálculo dessa rigidez equivalente. Então, vamos fazer isso. Ficaria 1 sobre K equivalente a 1. Aqui agora nós temos que tirar o MMC dessa expressão. Então, o MMC dessa expressão vai ficar 2 vezes K1 vezes K2 vezes 2 vezes K3, ou seja, 4 vezes K1 vezes K2 vezes K3. Quando a gente divide 4K1, K2, K3 por 2K1, sobra 2K2 vezes K3. Mais, quando a gente divide esse termo por K2, vai sobrar agora 4K1, K3. Quando a gente divide esse termo por 2K3, vai sobrar 2K1, K2. Então, esse aqui é o inverso dessa rigidez equivalente. Para calcular a rigidez equivalente 1, basta a gente agora fazer o inverso dessa expressão. Ou seja, essa rigidez equivalente 1 ela vai ser calculada através da expressão 4K1, K2, K3, dividido por 2K2, K3, mais 4K1, K3, mais 2K1, K2. Então, nós temos essa rigidez equivalente, K equivalente 1 já. E a gente pode passar, então, para a terceira fase do problema, que é transformar esse sistema na fase 2 para o sistema na fase 3, onde a gente nota que K equivalente 1 e K4 estão em paralelo. Então, a gente vai desenhar aqui novamente o sistema e a gente vai considerar agora essas duas molas aqui como estando em paralelo. Então, nós temos uma nova mola. A rigidez dessa mola a gente pode chamar de K equivalente 2. E aqui abaixo dela a gente vai estar com a mola K5 conectada. E essa mola, K equivalente 2, a gente pode fazer o cálculo dela apenas com a soma desses dois valores de rigidez, porque essas duas molas elas estão em paralelo. Então, K equivalente 2 vai ser igual a K equivalente 1 mais K4. Ou seja, isso aqui, quando a gente faz essa soma, a gente tem que fazer o cálculo dessa expressão, que é a expressão do K equivalente a 1, vai ficar 4K1, K2, K3, dividido por 2K2, K3, mais 4K1, K3, mais 2K1, K2. Isso aqui somado a mola K4. Então aqui a gente vai ter que fazer o MMC entre esses dois termos para poder fazer o cálculo. Então, fazendo isso, a gente tem a expressão da mola K equivalente 2 sendo calculado da seguinte maneira. Nosso denominador da expressão vai continuar sendo esse 2K2, K3, mais 4K1, K3, mais 2K1, K2. Quando na realidade a gente está fazendo aqui esse cálculo, o seguinte cálculo. Essa fração, mas esse valor. Então, isso aqui é como se tivesse K4 sobre 1. E a gente está tirando o MMC desses dois termos aqui, esses dois denominadores. Esse MMC é esse termo vezes 1. Ou seja, é exatamente esse mesmo valor. Quando a gente divide ele por ele mesmo, o valor é 1. E aí a gente vai multiplicar isso por 4K1, K2, K3. Mas, se a gente divide agora por 1, a gente vai ter ele mesmo. E a gente vai multiplicar por K4.
Então a gente vai ficar com o termo 2, K2, K3, K4, mais 4, K1, K3, K4, mais 2, K1, K2, K4. Então, essa é a rigidez K equivalente 2. E, finalmente, a gente tem agora como fazer o sistema na fase 4. O sistema na fase 4 já vai ser o sistema com essas duas molas que estão em série transformadas em uma única mola. Essa mola a gente pode chamar ela finalmente de mola equivalente. A rigidez dela vai ser K equivalente. E como essas duas molas estão em série, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai fazer 1 sobre K equivalente vai ser igual a 1 sobre K equivalente 2 mais 1 sobre K5. Então agora a gente tem o valor do K equivalente 2, que é esse termo aqui. E nós temos que fazer esse MMC. Bom, agora, nesse momento, a gente vai ficar com uma conta que é bastante grande, mas vamos fazer esse cálculo. Então aqui a gente vai ficar com esse termo aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo, porque senão só vai faltar espaço. Então a gente vai simplesmente repetir esse termo aqui, mas invertido, porque é 1 sobre K2 equivalente, que é equivalente a 2. Então eu vou repetir esse termo aqui. E agora eu vou repetir esse termo aqui. Vou melhorar aqui um pouco a seleção. Então, esse aqui vai ficar aqui embaixo. Aqui a gente vai traçar a linha. Agora a gente tem o inverso do K equivalente 2, mais o inverso do K equivalente 5. Bom, então agora vamos fazer esse MMC, né? Vamos tirar o fôlego aqui e fazer essa conta. Então, fazendo o MMC entre esses dois termos, a gente vai apenas multiplicar eles. Então, vai ficar 4, K1, K2, K3, K5, mais 2, K2, K3, K4, K5, mais 4, K1, K3, K4, K5, mais 2, K1, K2, K4, K5. Agora basta a gente fazer com calma esse processo. Se a gente dividir esse termo por esse, sempre vai dar 1. E aí a gente vai multiplicar se a gente dividir esse termo por esse aqui, o resultado sempre vai dar K5. E aí a gente vai multiplicar K5 por cada um desses termos, esses três primeiros termos que estão aqui em cima. Então, vamos ficar com 2, K2, K3, K5, mais 4, K1, K3,
K5 mais 2, K1, K2, K5. E agora, se a gente divide esse termo por K5, a gente vai ficar com esse termo aqui. A gente vai apenas repetir ele aqui ao lado, porque ele todo dividido por K5 vai dar simplesmente esse número. Está aqui no denominador à esquerda. Então nós vamos repetir ele. 4, K1, K2, K3, mais 2, K2, K3, K4, mais 4, K1, K3, K4, mais 2, K1, K2, K4. E não podemos esquecer que isso daqui é 1 sobre a rigidez equivalente. Então, agora, finalmente, para a gente calcular essa rigidez equivalente, basta que a gente faça uma inversão dessa fração. Então, a gente vai ficar aqui em cima com os valores, sendo que a gente pode fazer uma simplificação aqui antes disso. Olha só, a gente pode, temos aqui no denominador 4, 2, 4, 2, e aqui em cima também. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Então, a gente pode dividir tudo por 2, tanto em cima, no numerador, quanto embaixo no denominador. Aqui a gente vai ficar com 1, aqui ficaremos com 2, aqui ficaremos com 1, aqui com 2, com 1, aqui com 2, aqui com 1. 1, 2, 1, 2. Então agora sim nós podemos fazer esse processo de inversão para a gente ficar com o resultado final. Então vamos ficar com 2, K1, K2, K3, K5, mais K2, K3, K4, K5, mais K1, K2, K1, K3, K4, K5, mais K1, K2, K4, K5. E agora a gente vai dividir tudo isso daqui pelo termo que era o antigo numerador. A gente inverteu. Então vamos ficar com K2, K3, K5, mais 2, K1, K3, K5, mais K1, K2, K5, mais 2, K1, K2, K3, mais K2, K3, K4, mais 2, K1, K3, K4, mais K1, K2 e K4. Então, com esse processo, a gente calculou a rigidez equivalente. Então, veja que é um resultado bem grande, uma equação bem grande. Deu um trabalho do ponto de vista matemático, principalmente para resolver essa questão. Mas do ponto de vista das equações que são usadas e do processo de solução, é uma equação relativamente simples. Mas dá uma calculeira muito grande do ponto de vista da matemática. Então, eu desejo para vocês sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!